vai amanhã, vai entrar, né? Hoje ela entrou, hoje ela na intercessão. Mas... Olá para você que acompanha as notícias e as novidades aqui pelas redes sociais do Em Dia Negocião. Nós estamos iniciando mais um programa Prosa em Dia, que acontece toda semana e a gente traz uma personalidade para falar com a gente aqui. Hoje é a 31ª edição do programa Prosa em Dia e hoje é dia 10 de julho de 2025. Pedimos desde já que você curta, que você compartilhe, que você ative o sininho, dá o seu like aí, dá engajamento nessa transmissão, porque senão o nosso patrão depois dá bronca em nós, de repente nós perdemos emprego, que ajuda nós, hein? Então, por favor, comenta, manda depois a sua pergunta, se você quiser, que a gente encaminha para o entrevistado e pode, inclusive, você pode até sugerir o próximo entrevistado, né? Nosso programa tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. E a gente agradece desde já o seu Hélio Silva, em nome da família dele todinha, né? Seu Hélio Silva, a equipe de marketing que nos apoia e dá o patrocínio para que a gente possa fazer esse programa. Agradeço a você desde já que está aí, que vai nos dar a sua atenção, a sua paciência e a sua audiência. E agradeço também aqui o nosso entrevistado que veio aqui e se dispôs a falar um pouquinho com a gente e você vai conhecer um pouquinho da vida dele. Estou aqui hoje com o Rodrigo Mendes, ele é o atual secretário municipal de educação, né, Rodrigo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente, não importa a hora que você for assistir, mas antes de você começar a dar teu bom dia, eu queria te fazer duas perguntas. Tem uma ruim e uma boa, duas notícias. Qual que você prefere primeiro, Rodrigo? Vamos de ruim. A ruim? A ruim é que você vai se dispor a dar essa entrevista para nós, vai ficar 1 hora aí falando com a gente, talvez, não sei quanto tempo, e você não vai ganhar nada. Nossa! Não tem nenhum cachezinho, o patrão não liberou. Tem uma água, tem uma aguinha. Tem uma aguinha aí, uma aguinha aí, mineral, tranquilo, né? Agora, a boa notícia, você quer saber? Do bom, Então, a boa notícia é que você também não paga nada. Então, a gente vai te dar aí essa oportunidade e você também não vai pagar nada. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente a sua infância. Onde você nasceu, onde você brincou, onde você fez bagunça, fez travessura. Eu nasci em Chavantes, nasci em 1981, em Chavantes, tenho 44 anos. Morei até meus 3, 4 anos de idade ali em Chavantes, tenho parentes lá ainda. E depois eu passei o restante da minha infância, juventude, em Brotas,
também no interior de São Paulo. Terra do Daniel. Terra do Daniel, exatamente, João Paulo e Daniel, dos esportes radicais. E foi essa minha infância, né? Meus pais também sempre me incentivaram a estudar. Não tive muito problema de bagunça na escola. Eles tinham muito estudo? Não, meus pais não tinham estudo nenhum. Meu pai, ele veio de Bernardino, morou muito tempo em Bernardino de Campos. Conterrâneo meu. Eu nasci lá. Não sabia. Tem parentes lá ainda, mas ele não teve oportunidade de prosseguir nos estudos. Minha mãe também fez, na época, não era EJA, era educação, era o Mobral, né? Antigo Mobral. E ela fez até a 4ª série na época. E dona de casa, meu pai pedreiro, então não tiveram estudos, mas souberam incentivar os filhos a estudarem. Uhum. Eu fiquei sabendo aí que ele deu um conselho para você no início lá, qual peso que você preferia. Como é que foi essa história? Conta essa história para nós. Meu pai era pedreiro, meu pai era um comediante. Eu sempre falava que meu pai deveria trabalhar na Praça é Nossa, que ele gostava de contar piada, de dar risada. Faleceu já faz um ano que ele faleceu recentemente, mas isso eu não esqueço, eu sempre conto. Ele falava essa passagem para mim, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu não estudei, mas eu tenho família, eu trabalho, não deixo faltar nada. Se você quiser estudar, você estuda. Agora, se você não quiser estudar, vem ser servente comigo e tenta carregar uma lata de massa de cimento nas costas. E aí você começa a comparar o peso de uma lata de cimento e o peso de uma caneta. Olha a sabedoria dele, hein? Sabedoria dele. Que idade você tem hoje, Rodrigo? Hoje 44. Casado, tem filhos? Sou casado com a dona Udeli. Ela está afastada por um período aí, mas ela é secretária de escola na rede estadual. Tenho 2 filhos, o Arthur de 15 anos, o Heitor de 10 anos, praticam jiu-jitsu, ganharam medalhas esse final de semana aí numa competição em Marília, então... que legal. Orgulho. Que legal. E quando começou a sua paixão pela educação? Que você pintou assim, né? Apareceu, eu quero ser professor, eu quero atuar nessa área. Eu sempre gostei de trabalhar com arte, né? Na minha adolescência, juventude, eu sempre estava envolvido com teatro, com música, com poesia, sempre em tudo que era de cultura eu estava envolvido, né? Nesse período em Brotas e nesse período aqui também em Ourinhos, que eu morei aqui. Só que aí eu falei, eu preciso de mais, eu quero fazer outras coisas, não ficar só nisso, eu quero direcionar. Porque no fundo, a gente tem um intuito de querer, né? A gente não faz as coisas só pra gente, a gente quer fazer para mostrar para a sociedade também e modificar, fazer diferente. E aí eu falei, vou fazer a faculdade de arte, né? Aqui eu já era ligado em arte e eu fui fazer na FIU a faculdade e eu acabei fazendo de 2005 a 2007, eu sempre falo isso, graças ao Dr. Roque, porque sem ele eu teria abandonado. Foi um período da minha vida onde eu fui morar sozinho e sozinho a gente nunca está, né? A gente sempre tem pessoas boas ao nosso lado, né? Eu sempre falo, a vida vai colocando, quando você está no seu propósito, quando você está fazendo o que você quer, as coisas acontecem. Então nesse caminho a vida me colocou muitas pessoas importantes que me apoiaram, e uma dessas pessoas é o Dr. Roque, que eu não poderia terminar a faculdade, porque chegou num momento que eu não tinha como pagar a faculdade. E eu fui conversar com ele, me falou, procura o Dr. Roque, ele tem um coração bom. Eu falei, doutor, é o seguinte, eu não estou conseguindo pagar, não estou trabalhando agora, eu vou ter que abandonar a faculdade, eu não sei se tem alguma coisa, se eu posso trabalhar na faculdade, fazer alguma coisa. Ele falou, quanto você pode pagar por mês? Olha só. Eu falei, doutor, olha, é até vergonhoso. Eu até lembro, eu falei, eu posso pagar R$50 por mês. O curso total acho que era 350 ou 450 na época. Eu falei, R$50 é vergonhoso o que eu vou falar, mas eu estou sendo sincero, R$50 eu consigo. Ele falou, então paga 50. Olha só. Paga 50, depois a gente acerta isso aí, o tempo que ficou. E aí deu tudo certo, consegui pagar, daí acertei o restante.
e eu acabei entrando naquele projeto que tinha do Estado, Escola da Família, que esse projeto bancava os cursos da faculdade. Então aí as coisas foram acontecendo naturalmente, mas é sempre lembrar, ninguém faz as coisas sozinhos. Então eu preciso ter contato, eu preciso conhecer gente para que conseguimos chegar mais longe, né? Eu acho que sozinho a gente até caminha, mas quando a gente tem pessoas do nosso lado, a gente vai muito mais longe. Eu estava olhando aqui no teu perfil, ativista social, né? Idealizador do movimento Transforma Ação. É isso mesmo? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Esse movimento aí, o que aconteceu? A pandemia. Vamos lá na pandemia. Estava com aula e tal, e eu achei que seria tranquilo, né? Ficar em casa, fazer as aulas remotas, eu ia tirar de letra. Mas não foi bem isso. Eu sou uma pessoa que gosta de movimentar, de fazer as coisas, e a pandemia me deixou preso, né? Trancado dentro de casa. E chegou no momento que eu falei, nossa, tem muita coisa acontecendo aqui que não está legal. Eu posso dizer que esse período da pandemia foi um período difícil na minha vida, foi um divisor de águas. Foi um momento que eu acho que eu cheguei lá embaixo, no poço, de satisfação própria, de pensar na vida em certas situações. E eu acho que é importante isso acontecer na vida das pessoas, para olhar para dentro, falar, o que eu estou fazendo da minha vida? E num dia, estava assistindo um programa que eu não esqueço, o Pânico, no YouTube, e o Emílio Surita, que é o apresentador, ele falou alguns pensamentos interessantes, e ele olhou para a tela da TV, do vídeo, e falou, você que está aí no sofá, assistindo o jornal, assistindo o programa, e você está achando que você está mal? Você está achando que você é uma porcaria, que você não serve para nada? Sabe o que você faz? Vai ajudar uma pessoa. Ajuda uma outra pessoa, que eu tenho certeza que você vai ver que tem pessoas piores que você, e vai mudar a sua vida. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu fiquei aquilo, eu falei, nossa, é uma verdade isso aí. Eu sempre tive o intuito de ajudar, de fazer as coisas diferentes. E aí eu comecei a me movimentar, vendo a pandemia, vendo pessoas passando dificuldades, eu comecei a fazer campanhas de leite, caixinha de leite, campanhas de macarrão, pacote de macarrão, campanhas de chá, café. Eu fiz um monte de campanha, porque o que eu via? As pessoas precisavam de cesta básica, muitas pessoas precisavam, mas tinha pessoas que queriam ajudar, mas não sabia como, porque não é também barato uma cesta básica. E aí eu comecei a falar, poxa, eu preciso fazer uma campanha de leite para entregar leite para essa molecada precisa de leite. Eu moro ali na região do Recanto dos Pássaros, então ali tem uma realidade difícil. E eu comecei a fazer essas campanhas, fui aumentando essas campanhas de arrecadação de alimento, até que eu comecei a pensar assim, bom, já entreguei o peixe, agora vou começar a ensinar a pescar. Eu sou pizzaiolo também. Aí eu falei, não, vou fazer um curso de pizzaiolo. Aí, conversando com pessoas, mais uma vez, é isso que eu falo, a gente tem que conversar, é com parceria, é com diálogo. Conversei com os colegas e a gente montou um curso de pizzaiolo. Porque o que acontece? Sabemos que aqui na nossa cidade tem uma demanda, né? Tem uma demanda, sempre falta profissionais. E eu fiz o primeiro curso, fiz o segundo curso, fiz o terceiro curso de pizzaiolo, aí abriu já para fazer o curso de garçom. Aí eu fiz curso de garçom, garçonete, curso de barman, a gente foi aumentando tudo isso aí. Então aí eu comecei a fazer uns cursos para gerar emprego. Dentro disso tudo, aí eu comecei a movimentar. Quando a gente começa a fazer, as coisas vão acontecendo, vem pra gente as coisas. Comecei a movimentar e eu pensei, puxa, e o meu público? Quem que é meu público? Os professores. Comecei a fazer o café pedagógico também, que é um encontro de professores, onde se discute a educação pela educação, e eu sempre convido um professor da rede estadual, da rede municipal, para mostrar o seu trabalho. É um palco mesmo para que ele mostre o seu trabalho, porque todos os professores têm potencial. Às vezes ele acha que não está fazendo um bom trabalho, mas a gente conversa, a gente entende, a gente sabe que tem muita gente que tem potencial. E aí esse encontro é para os professores discutirem educação e apresentarem o seu trabalho e divulgar e ajudar os colegas e discutir a educação pela educação. Então são ramificações que eu sempre estou fazendo de querer ajudar, de querer transformar a realidade. Eu penso assim,
para eu mudar o mundo, eu tenho que mudar a minha rua, eu tenho que mudar o meu bairro, eu tenho que mudar a minha cidade. Começar onde você está. A gente pensa grande, mas a gente tem que agir pequeno. Exatamente. Rodrigo, agora nós vamos então começar a falar da sua secretaria. Eu queria que você fizesse para os nossos internautas uma avaliação primária, né? Você está ali há quantos meses? Iniciamos em março, 11 de março. Abril, maio, junho. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Eu queria que você falasse assim da estrutura da Secretaria da Educação, se quando você assumiu era aquilo que você imaginava. Não era nada do que eu imaginava, vou ser sincero. Eu saberia que era um grande desafio, mas na prática a gente começa a ver a realidade. A gente começa a ver todas as coisas que a gente tem que transformar, tem que mexer, tem que dar a nossa cara para melhor. Não vou julgar que estava ruim, não posso julgar isso aí. Pegamos uma secretaria onde quem estava lá fez o possível naquele momento. Eu não posso julgar. E eu também vou fazer o melhor que eu acredito que seja agora, né? Pode ser que venha outro e falar assim, o secretário Rodrigo não fez um bom trabalho. Pode, mas eu fiz o melhor para o meu momento. E eu acredito que agora é a hora da gente colocar a casa em ordem. Então, para colocar a casa em ordem, a gente tem que derrubar alguns puxadinhos. A gente tem que começar do zero, vamos fazer o alicerce, vamos subir, porque eu quero transformar não numa casa. Eu quero que tenha estrutura que a gente possa construir um castelo na secretaria. Então, nesse período aí, a gente já mudou o quê? A humanização, o olhar, o olho no olho, trazer as pessoas para conversarem de perto, para a gente entender a situação, tanto o professor, tanto os gestores, quanto também os funcionários, limpeza, inspetores de aluno, cozinheiros, todos esses fazem parte da educação. Às vezes fica assim aquela imagem, a Secretaria da Educação só está para os diretores e para os professores. Claro que tem os alunos, tem os pais, mas os outros funcionários também fazem parte disso. Né? Todos fazem parte. Então eu estou trazendo para o diálogo, para entender as realidades que existem, porque eu tenho que trabalhar no pedagógico, mas eu também tenho que ter um olhar humano para os outros profissionais também e melhorar também o dia a dia deles. Perfeito. Quais os principais programas e projetos que você já conseguiu implementar dentro da sua secretaria, apesar de que pouco tempo? Bom, a gente está caminhando, a gente conseguiu, depois de um longo tempo, é uma lei que já estava aí para ter acontecido há muito tempo, que é a Lei Lucas, que é uma lei que já foi determinada e não estava sendo cumprida, onde a gente treina os funcionários da educação, todos os profissionais, para socorrer crianças, dar aquele primeiro socorro para não, um pequeno socorro, uma pequena atitude que pode salvar uma vida, não só na escola, mas em todo lugar. Escuta, quais desses programas que você já conseguiu implementar, quais os resultados esperados desses programas? O que você espera deles? Isso, além dessa capacitação da Lei Lucas, aí também formação para diretor, para coordenador, formação para professores também. A gente está trabalhando junto no dia a dia com eles. Então o que a gente quer? A gente quer dar uma base, a gente quer fazer um novo sistema, a gente quer começar uma coisa nova. Então a gente tem que trabalhar a base, conversando, entendendo a realidade, trazendo um professor, o coordenador, supervisor, todos, para entenderem que a gente precisa construir um novo. A supervisão faz isso, a equipe de formação de formadores fazem isso, de tentar colocar na mente que agora é uma outra cultura. A gente quer fazer uma outra cultura, não que, digo mais uma vez, não estou falando que estava errado o que estava feito, mas agora o nosso pensamento é criar uma nova cultura para a gente trabalhar com um novo olhar, tá? E você já tem uma avaliação da eficácia do que você já implementou? Bom, estamos fechando agora, né? A gente está fechando agora o semestre, agora a gente está reunindo com supervisores, com a equipe técnica da secretaria, para a gente analisar todos esses dados, porque, como eu disse, fazem 4 meses, eu estou falando para todo mundo ali dentro da secretaria, agora que a gente vai começar a subir as nossas paredes, agora que a gente vai começar a mostrar para que a gente veio. E dentro disso aí, é a escola de tempo integral. Não vai pular minha pauta aqui, nós vamos perguntar. É a próxima? Tá bom. Não, é lá na frente, mas eu sei que você tem esse projeto aí, a gente vai perguntar sobre ele.
Que medidas que você pretende adotar antes da gente chegar lá para fortalecer a educação infantil, né? Porque é a base, né? A base, talvez seja a etapa mais importante. A etapa mais importante. Eu sempre tive por mim que a educação infantil tem que ser trabalhada com muita vontade, tem que ter profissionais qualificados e é necessário que formação, atenção a todos os professores que estão lá. Eu não posso tratar diferente o professor de faculdade e o professor que está lá na base, porque se a árvore começa torta, né, é mais difícil depois a gente colocar ela no lugar. Então, capacitação, ter um olhar, material, trabalhar em cima, currículo, isso que é importante. A gente está tentando emplacar formações diferenciadas, emplacar um currículo a ser seguido para a gente dar um direcionamento dentro da educação infantil. Para que quando a gente formar bem esse aluno, eu sempre gosto de falar, a educação infantil, a escola no geral, a gente pega sementes. Várias sementes, e a gente não sabe de onde está vindo essa semente. Qual que é esse DNA? Quem que é essa semente? A gente pega essa semente, a gente planta essa semente e a gente tem que cultivar essa semente. Tem que tratar com carinho, com amor, tem que fazer a coisa certa. Se a gente trata com carinho, com amor lá na base, lá no começo, a gente vai colher mais frutos mais rápidos. Então, se a gente não der atenção à educação infantil, à educação inicial, às vezes a gente fica perdendo tempo lá no final. Talvez era uma coisa aqui, se eu tivesse feito uma atitude aqui, tomasse uma atitude aqui, lá na frente eu não teria esse problema. Perfeito. Escuta, concurso público para professores, né? Tem alguma previsão? Porque isso é uma promessa de campanha do atual prefeito. Sim. Estamos em estudos já, em análise. Acreditamos que não podemos ficar numa situação rodando para... Não querendo, tipo assim, falar mal, não estou longe de mim porque eu sou professor adjunto, mas a rede municipal, ela precisa fazer concursos, contratar e não ficar fazendo processos seletivos e mais processos seletivos. Já chamamos mais de 20 já do processo seletivo, do concurso de AEE, que é o professor especialista, do professor que fica com o aluno atípico dentro da sala de aula. Um mês atrás, em torno de um mês atrás, foram 15 professores que chamamos de novo e a gente vai abrir para chamar muito mais. Vamos fazer um estudo, né? Já estamos fazendo esse estudo para chamar das outras disciplinas, todas as disciplinas. Então a gente tem que conversar. Posso colocar assim, eu antes como professor, eu falava, o secretário de educação tem que ir lá resolver tudo, fazer, e a gente começa a ter uma amplitude, a nossa mente abre, nosso olhar abre, que eu tenho as minhas demandas, mas eu não estou sozinho. Eu tenho que conversar com o secretário de Finanças, eu tenho que conversar com o secretário de Planejamento, eu tenho que conversar com o secretário de Administração, porque uma coisa vai rebatendo na outra. Então a gente tem que conversar, ter diálogo para ficar alinhado. Mas a nossa proposta, o nosso desejo é de começarmos, vamos falar assim, 2026 com uma ótima notícia, que estaremos aí com um concurso aberto para todas as disciplinas. Perfeito. Educação superior agora, o assunto é esse. Você tem sinal assim de novos cursos para as faculdades públicas? O que a sua secretaria municipal pode fazer para intervir nisso aí, para incentivar, para, sei lá, brigar com o governador do estado? Porque aqui tem a Unesp e tem a FATEC, né? Sim. O que você pode fazer? O que você acha que você pode fazer como secretário municipal? Já estive em conversa também, até lá no Paula Souza, no Centro Paula Souza em São Paulo, com o diretor da FATEC, diretor aqui da ETEC, nesse alinhamento da gente trabalhar junto. Por quê? Muitos os alunos que a ETEC recebe é da rede municipal, são nossos. A grande maioria recebe alunos da rede estadual, mas a grande maioria também é da rede municipal. Já alinhamos conversas na FATEC também para fazer uma parceria com os nossos alunos. Então a gente está em conversas ainda, mas o intuito nosso é parceria, trabalhar junto. Nessa conversa, que até o nosso prefeito Guilherme Gonçalves fez um vídeo falando dessa parceria, que a gente vai se alinhar, principalmente nos cursos que a FATEC está oferecendo para cursos. Sim, tem uns cursos superiores, mas a gente quer ofertar cursos de curta duração para os nossos alunos poderem estar utilizando o espaço da FATEC também, tá?
Dentro não só das estaduais, a Unifil também já conversou comigo, a gente estava em alinhamento na questão do curso de pedagogia. Conseguiram a nota 5 do MEC e já nos alinhamos, estamos em conversas também com a Gláucia, com a Narda, coordenadora do curso, para elas terem um olhar diferente na escola de tempo integral, ajudar a gente na formação, ajudar a gente num pensamento novo, né? Isso vai ser bom para a faculdade, vai ser bom para a gente. Dando também os alinhamentos que a faculdade precisa, por que precisamos de um curso de pedagogia aqui em Ourinhos. Então estamos em conversas mostrando o que a gente espera do professor. Qual tipo de professor hoje a educação precisa? É aquele professor tradicional? É aquele professor mais contemporâneo? Não, é um professor que tem que estar ali no meio, né? Tem que ser tradicional e tem que ser contemporâneo. Ele tem que dominar a tecnologia, mas não pode esquecer o pé de chão da sala de aula, né? De estar lá, de estar com o aluno. E eu falei muito isso sobre essa passagem de bastão, né? Muitos professores estão se aposentando da rede, muitos professores, e está vindo uma nova geração. Às vezes essa nova geração fica alguns cursos aí, vamos falar desses cursos à distância, cursos de faculdades aí de outros estados que a gente não tem esse alinhamento. Vem com uma ideia, vem com uma grade curricular que não atende à nossa realidade. Essa proximidade que a Unifil nos deu vai fazer com que o aluno de lá, da pedagogia, vai sair da faculdade tendo um olhar já da nossa rede. O que ele vai esperar da nossa rede? Então a gente está nesse encontro aí de trabalhar sempre junto. Perfeito. Escuta, cursinho gratuito pré-vestibular para os alunos do ensino público. Sim. O que você acha que poderia ser implementado? Eu fui procurado por uma vereadora, foi a vereadora Raquel, ela me procurou no começo do ano, pedindo um apoio para a gente continuar, parece que já teve o ano passado, e de continuar. Eu falei, tem total apoio, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso mesmo. Quanto mais educação, quanto mais atividades dentro da escola, é melhor. A gente tira as crianças da rua, a gente tira uma preocupação do pai, porque ele vai estar lá estudando, sabe que vai estar num ambiente protegido. A gente está em alinhamento, porque isso aí vai ser agora nesse próximo semestre. Eu acredito que vai ficar mais para o quarto bimestre, pelo que eu entendi com a nossa conversa, para a gente começar um cursinho focado mesmo para vestibular, para o vestibulinho aqui da ETEC. Então, vai acontecer esse ano também. Ótimo. A prefeitura, segundo se falam pelas redes sociais, né, está entre aspas, vamos lá, em dificuldades financeiras, né? O Guilherme até já falou isso em coletiva já há alguns meses atrás. E quais são as condições de infraestrutura das escolas municipais, né? As salas de aula, bibliotecas, os laboratórios, refeitórios, e o que você pretende fazer diante de pouco recurso, talvez, né? Melhorar tudo isso. Eu penso que a gente pegou, mais uma vez, não quero colocar culpa em outra gestão, não é isso, mas a gente pegou as escolas, as salas de aulas sucateadas. Muitas delas estavam, sabe, a gente tem que fazer muito mesmo. Tem escolas aí que a gente precisa de um trabalho firme e forte para a gente mudar o ambiente escolar. É claro que com essa questão financeira, com essa herança que nos foi deixado, a gente vai atrás de verbas, de recursos, atrás de deputados, atrás de parcerias. A gente já está traçando um plano para a gente começar nesse semestre aqui de construção, ampliação de salas de aula, porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, é preciso construir escola. Sim, é necessário, mas muitas vezes não é a escola em si. Vamos falar assim, vai ter um custo de 11 milhões uma escola. Vamos falar assim, talvez com muito menos, 100 mil reais eu consigo construir 2 salas de aula e ainda consigo reformar uma parte da escola. Então, o que eu estou buscando, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar perto de um deputado, eu falo, é importante construir escola, mas vamos atrás de recursos para a gente construir uma sala de aula, para a gente reformar. Tem muito que se fazer, mas a gente vai fazer, a gente está ciente do que tem e a gente vai correr atrás, porque é compromisso mesmo de mudar a cara dessas escolas. Nós vamos mudar a cara dessas escolas. Valorização do professor. Que medidas podem ser tomadas para os educadores aqui de Ourinhos?
Bom, eu acho que sempre quando fala em valorização, se fala de salário, né? Sempre se fala de dinheiro. Tivemos as reuniões para o ajuste do piso salarial, foram discutidos, foi dado o reajuste acordado com o sindicato, mas eu penso que não é só dinheiro também, não é só questão salarial, é condição para o professor, é condição para ele trabalhar. Eu acho que a gente tem que ofertar uma melhor condição, a gente tem que ofertar melhores formações, tanto que professores que vêm, que precisam fazer cursos, que precisa faltar no dia desse curso, eu olho com bons olhos, porque se é um curso que ele vai fazer, que vai trazer benfeitoria aqui para a rede municipal, ou que seja rede estadual ou rede privada, mas ele é nosso, é esse professor, eu não vejo problema algum de abonar uma falta dessa, porque ele está buscando conhecimento, ele está buscando fortalecimento para a nossa rede. Outra coisa também é o acolhimento, é como a gente trata o professor. A gente precisa saber acolher também o professor. Eu acho que o professor, não só aqui em Ourinhos, mas em várias redes, muito cobrado, muita cobrança. É índice, é IDEB, é SARESP, é cobrança o tempo todo. A gente precisa acolher, a gente precisa ter leveza também, porque nós estávamos em sala de aula. Nós sabemos que muitas vezes é necessário cobrar, mas muitas vezes a mesma mão que bate, ela tem que acariciar, porque não é com força que as coisas acontecem, é com conversa, é com carinho, é entendendo e é ouvindo, porque muitas vezes o professor, ele quer falar, ele quer ser ouvido, e às vezes essa voz foi calada. Eu já penso diferente, eu quero que o professor fale. Eu não ligo de professor vá em rede social, eu não ligo que o professor faça manifestação, porque é um direito, o professor tem que falar. E quando isso acontece, nos faz movimentar também. Porque se todo mundo pensasse igual, a gente não teria o que correr atrás, vamos falar assim, estaria tudo bem então se a gente não tem cobranças. E eu acho que é importante essa cobrança. Muito bem. Ourinhos já não tem um bom índice, né, de educação, né, que é o INDEB, que fala isso? INDEB, né? Mas que estratégias e recursos que a sua secretaria pretende utilizar para melhorar esses índices, que dá para melhorar, né? Não só para agora a curto prazo, né, mas a médio e longo prazo aí. Sim. Nesse semestre a gente vai atacar em capacitação, focar nas salas. Vamos focar em um todo, mas as salas que vão ser avaliadas. Então eu penso que é capacitação, que é formação de professores, cada escola olhar os seus índices, perceber a realidade do seu aluno, que o professor da sala ele tem que saber aonde que o seu aluno está defasado, aonde o seu aluno tem que mudar a estratégia para fazer com que esse aluno progrida, né? A gente quer que o aluno vá além, sempre vá além. Eu sei que tem metas, muitas vezes, que ficam muito acima, mas as metas foram feitas para serem cumpridas, batidas. Então a gente vai buscar, através de capacitação, através de formação e através, eu gosto de falar muito, carinho. Eu acho que tem que ter carinho, sempre tem carinho. Não é porque a gente tem que cumprir metas que a gente vai a ferro e fogo, que a gente vai cobrar, que a gente vai ficar em cima. Não, a gente tem que ter um olhar carinhoso no aluno, porque essa meta aí vai vir do aluno. O professor tem que tratar os alunos com carinho. Dentro disso, também a escola de tempo integral, vou ter que entrar, vai ser um apoio nosso, porque o aluno vai ficar mais tempo dentro da escola. Esse aluno vai ter mais tempo para uma recuperação, vai ter mais tempo para uma aula de matemática extra, uma aula de língua portuguesa extra, para que ele possa chegar mais longe. Então as coisas estão acontecendo para que a gente vá mais longe. Quando a gente fala assim, educação... Desculpa, e currículo também, voltando àquela pergunta. Certo. Currículo, se a gente estiver alinhado dentro de um currículo, todos trabalhando o mesmo currículo, com certeza a rede vai atingir. O que não pode é uma escola trabalhar X, a outra escola trabalhar Y. A gente tem que trabalhar igual, comunidade. Um padrão, né? Quando a gente fala assim, uma educação verdadeiramente inclusiva, né? A gente não pensa só em acessibilidade física, a gente pensa também, na pedagógica, né? Quais ações, e emocional, quais ações que estão sendo desenvolvidas para garantir a todos os estudantes
especialmente aqueles com necessidades especiais e também em situação de vulnerabilidade, né, tenham acesso real à aprendizagem e ao convívio escolar com igualdade de condições. Ourinhos é referência na educação especial, anos e anos e anos. Eu vejo Ourinhos não trabalhando a educação especial como política de governo, mas sim como política de Estado. Desde gestões, muitas gestões atrás, é referência aqui em Ourinhos. Na nossa região não tem uma cidade que tenha um tratamento, um olhar no aluno como a gente tem. Nós temos professores que ficam com o aluno que precisa de um atendimento diferenciado. Aqui em Ourinhos a gente tem uma rede, a gente tem um centro de inclusão, que é uma rede que a gente tem com avaliação médica, com avaliação psicomotora, psicossocial. A gente tem vários serviços da unidade escolar que a gente está cercando a escola para subsidiar. E a gente também está com uma proposta. Isso aí a gente vai caminhar um pouquinho mais. Estamos em estudos, estamos buscando. A roda já foi feita, não adianta a gente querer inventar a roda. Muitas cidades, a gente está pesquisando, tem um centro de inclusão para autista. Um centro pedagógico para autista. Então esse centro o que é? É para dar um plus, dar um algo a mais para esse aluno autista na formação pedagógica, na formação social dele. Então a gente já está caminhando, pensando, rascunhando isso aí, estudando como a gente vai conseguir inserir aqui na nossa cidade, se Deus quiser para o ano que vem, esse centro pedagógico do autista. A PAI não tem uma área em construção? Sim, mas seria outra? Iríamos conseguir desafogar também a PAI, porque a PAI também, ela atende um número, e não só de autista, ela atende um número muito alto. E ela também fica muito com a parte da saúde, a parte terapêutica. Tá? A gente quer fazer um projeto, um centro para a educação. Tá? Nós vamos focar na educação, na sociabilidade dele, porque muitos alunos, às vezes estão na rede, dentro da sala de aula, mas ele não está tendo um ganho educacional. Então a gente vai ensinar esse aluno a aprender, porque às vezes precisa isso aí, ele precisa daquele momento, porque às vezes se fala muito em inclusão e às vezes não é uma inclusão, a gente está excluindo ele. Então a gente quer dar um algo a mais, um centro de inclusão, onde ele vai aprender um pouquinho a mais com um professor individualizado, tete a tete ali com ele, que ele vai aprender, ter a sua rotina, ter os seus momentos, mas sem deixar também de frequentar a rede de educação, normal. A rede normal, a regular. Mas a gente está pensando nisso, em dar um algo a mais, dar algo que potencialize isso. Só um intervalozinho. O nosso programa, como você está vendo aí na tela, tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Agora o assunto aqui é a evasão escolar. O que você pensa, o que está sendo feito, já que já tem programado, para impedir isso aí, para combater a evasão escolar? A evasão escolar, ela já, desde sempre, a gente começa a trabalhar ela na escola, sempre na escola. Então o diretor, vice-diretor, tem que entrar em contato com a comunidade, tem que sempre trazer a comunidade para a escola e fazer a comunicação, tem que comunicar, tem que envolver os alunos. Fazendo uma escola atrativa, fazendo uma escola que envolve, já diminui a evasão. Mas caso tenha evasão, caso o aluno mesmo assim não vá para a escola, diretor tem que ligar, diretor tem que fazer notificação vai até na casa, diretor tem que ir atrás do conselho tutelar, sabe? É uma rede que trabalha em conjunto, é Ministério Público, então a gente está alinhado com o Ministério Público, a gente está alinhado com promotoria para fazer o trabalho correto. Então a gente tem um trabalho para tirar esses alunos, buscar esses alunos que estão fora. Eu penso isso, se uma escola é legal, uma escola é prazerosa, e a grande maioria das nossas escolas são onde a gente vê crianças felizes. Então a criança já não vai querer ficar fora da escola. Mas mesmo assim, se ficar fora da escola, diretor, cadê esse aluno? Vai atrás, vice-diretor, liga, não consegue, vai na casa, bate palma. Ah, está acontecendo isso aí. Traz. Não conseguiu trazer? Aí é conselho tutelar, aí é Ministério Público, aí são outras instâncias que vão atuar para tentar trazer esse aluno, para tentar identificar o que está acontecendo, para onde caminhar, porque são várias situações.
Dentro da escola a gente conhece várias situações, é dentro da escola que as coisas acontecem, que as coisas são vistas, e quando a comunidade está junto, quando os pais estão juntos, então a gente consegue harmonizar tudo isso aí. Por isso que escola só funciona com os pais junto com a escola. Muito bem. Agora nós vamos chegar naquele assunto que você já começou a abordar em perguntas anteriores aí, que tem muita gente querendo saber um pouquinho mais de informação. Recentemente foi anunciada, né, a implantação de uma escola em tempo integral em Ourinhos, que vai ser a Paulo Freire lá na Vila Operária, é isso, né? Isso, São Carlos. São Carlos. É que o período ali é Vila Operária, né? Mas é toda a mesma região lá. Qual é o papel desse projeto, né, no fortalecimento da política educacional integral em Ourinhos? Qual que é o papel disso aí primeiro? Bom, tem previsão de início? E por que foi escolhida aquela escola lá? Tempo integral, já desde 2014, é a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Essa meta foi sendo postergada, foi sendo levada por N situações. Chegou um momento, quando eu assumi, o promotor nos chamou, fomos até lá no gabinete dele e a gente precisava colocar em prática, porque o término, o máximo para ter implantado era 2024. Então eu falei, opa, mesmo isso, quando estava em sala de aula também, eu sabia que a gente precisava fazer a escola de tempo integral no município, porque o Estado já está avançado nisso. A gente vê que o Estado está muito avançado, a gente vê que cidades vizinhas às nossas estão avançadas e Ourinhos não. Fomos então estudar, foi feito tudo com estudo, foi feito tudo com índice, e a gente averigou que a escola ali, Paulo Freire, tinha os índices baixos, né? Era uma escola que tinha uma clientela com mais vulnerabilidade, né? E aí a gente falou, vamos começar lá, precisamos começar de algum lugar. O promotor determinou, e eu sempre falo, eu não quero agir nada contra a lei, eu vou trabalhar sempre dentro da lei, sempre trabalhando em conformidade às determinações. E por ser um desejo nosso também. Então esse foi um motivo. Índices também educacionais. Conversamos com a diretora, colocamos a nossa proposta, a diretora topou, a equipe da gestão topou, conversamos com professores, conversamos com a comunidade, conversamos com todos ali. Eu sei que existe muita fake news, existe ataques falando que não teve conversa, que a gente está fazendo a toque de caixa. Não, não é bem por aí. Tem todo um contexto, a gente está fazendo uma determinação do promotor. E é uma determinação, não é ruim, porque a gente já veio com esse intuito. Quando a gente entrou, a nossa equipe, já era o nosso intuito fazer acontecer isso aí, porque é benéfico para o aluno. O pai vai ficar mais tranquilo, sabendo que o filho está dentro da escola. E o que ele vai ter? Vai ter ganho educacional, ele vai ter ganho, né, a escola, o município vai ter ganho em índice, o aluno vai praticar o protagonismo, o desenvolvimento pessoal dele, a gente vai oportunizar cursos diferenciados, projetos, a gente quer transformar aquela realidade numa realidade melhor, onde os alunos possam sonhar e ir além. Então, claro que a rede regular também faz isso, mas a gente precisa fazer diferente, a gente precisa começar, e a gente vai começar por lá, e a intenção é que a gente amplie isso aí nos próximos anos. Vamos começar agora nesse semestre em agosto. Já em agosto. E quais os impactos que você espera que aconteça ali para aquela comunidade, depois que, do São Carlos no caso, né? Depois que for implantado? Tranquilidade para os pais, sabe? É o pai saber que pode trabalhar tranquilo, que não vai precisar deixar o filho sozinho, deixar o filho nas ruas ou deixar o filho com um desconhecido. Tranquilidade. Então o pai vai poder trabalhar tranquilo, o pai vai saber que ele está sendo bem alimentado, que ele está sendo bem cuidado. Então vai ser um lugar onde que sabe que o filho dele vai ter capacidade de ir muito mais além. Porque quanto mais tempo o aluno fica na escola, mais tempo ele aprende, mais tempo ele consegue desenvolver mais o seu potencial intelectual. Então é isso que vamos modificar aquela realidade. A gente começa a partir para o final da nossa entrevista, alguém deve estar lá falando assim, mas tá gostoso o bate-papo, né? Muito informativo, muito esclarecedor. O que podemos esperar agora? Vamos falar de futuro. O que a gente pode esperar ainda do secretário para frente?
O que podemos esperar? Do Rodrigo e da sua secretaria. A secretaria, o Rodrigo e a secretaria, a gente tá junto. Graças a Deus a gente tem união, a gente tem coesão ali. É um ambiente harmonioso. A gente está trabalhando, eu gosto de trabalhar uma gestão democrática. Então, gestão democrática, nós precisamos fazer na prática. Não adianta a gente ficar falando. Não. Minha secretaria, eu posso falar hoje minha, né? Amanhã não sei de que é, mas hoje é minha. A minha secretaria é democrática. Converso com todos, tem vários setores onde eu escuto, onde eu gosto de ouvir. Eu não vou tomar todas as coisas que estão acontecendo e eu que tenho que resolver. Não é assim. Eu trabalho no conjunto, eu tenho que ouvir você, eu tenho que ouvir a Maria, eu tenho que ouvir o João, para a gente entrar numa harmonia, num consenso e que seja o melhor para todos. Porque é muito fácil eu tomar a minha decisão do nada. Não, eu acho que é isso. Não tem que achar. Aí é ditador, né? Eu tenho que ouvir. Muitas vezes eu escuto, não é o que eu pensava, mas a partir do momento que eu escuto o outro, me faz pensar diferente. E aí eu concordo, eu acho que esse é o caminho, ou criamos um outro caminho. Também podem esperar uma gestão democrática, eleições de diretores. Eu acho que precisa disso. Eu acho que as escolas têm que escolher o seu gestor. Ele tem que conhecer a proposta, o que o gestor quer fazer para modificar aquela realidade. A comunidade tem que conhecer. Então são propostas de, vamos falar assim, de humanização na educação. Ouvir o professor, ouvir o diretor, trabalhar de perto. Claro que tem outras coisas que a gente quer construir, tem mais escolas aí por vir, tem mais reformas aí por vir, ações que nós vamos fazer, muitas ações aí a gente já está pleiteando aí, já está em agenda, que vai acontecer já nesse semestre. Nós queremos movimentar, mas a gente quer movimentar com o pé no chão. A gente não quer movimentar da boca para fora. A gente quer ter um alicerce seguro, onde eu posso chegar e falar, sim, isso é real. E não falar qualquer coisa e amanhã se perder. Muitas pessoas falam, mas você não fica na rede social, professor, o pessoal está falando mal de você, não sei o quê. Não, ataque vai ter. Eu não tenho como agradar todo mundo. Eu sei que tem ataques fundados e tem ataques que você sabe que está só para cutucar, só para... Deixa falar. Agora, quando a pessoa quer conversar comigo, eu sempre convido, vem no meu gabinete, vamos conversar, eu vou estar lá, a Leda vai estar lá, a Elisângela vai estar lá. Essas pessoas estão lá para atender a população. E não só professor, e não só diretor, é a população em geral, é pai, é aluno, enfim. Já falei, pessoal da limpeza, inspetores, estamos lá, a secretaria está aberta para todos. Eu tenho uma fala que eu sempre faço nos meus vídeos, a educação é feita por todos e para todos. Então, eu não estou sozinho, a secretaria são todos nós. Deixa um conselho para quem está pensando em ser professor e trabalhar na área da educação. Eu acredito que muito se fala, a mídia ataca muito, né? Faz esse clima de professor é um coitadinho, que um professor sofre. Não é verdade. Professor é feliz. Você não vê professor infeliz. Você vê alguns reclamando, tal, mas no geral, professor é feliz. Professor gosta de fazer o que ele aprendeu mesmo na faculdade, gosta de dar aula. Professor, posso falar assim, financeiramente também ele ganha, vamos falar assim, razoavelmente acima do que a grande maioria ali ganha. Então, o pessoal tem que começar a entender que professor é uma bela profissão, é uma profissão que você ama, é uma profissão que você tem reconhecimento melhor e único, que é o reconhecimento dos alunos. Os alunos amam o professor, os alunos são encantados com o professor. Eu não estou falando aqui que professor tem que trabalhar por amor, não é isso. Mas muito se fala que professor é coitadinho. Não é. Professor não é coitadinho. A gente tem que valorizar os professores. Eu acredito que professor é uma profissão que está além, que está acima. Existem professores super poderosos, super empoderados. Ela é a mãe de todas as profissões. Eu estou aqui, eu sempre falo isso. Nós temos que empoderar ainda mais os nossos professores. Temos que mostrar que é uma profissão que nunca pode morrer, que nunca pode acabar. E nessa conversa que eu tive com a Unifil, eu falei, vocês têm que abrir mais cursos, mais licenciaturas. Vocês têm que ampliar esse leque, porque é isso que faz com que o professor vá lá e queira estudar. Agora, se você não oferece,
Ah, vou fazer outra coisa. Então vamos para a licenciatura, vamos estudar, vamos fazer um curso de pedagogia, um curso de artes, educação física, matemática. É necessário. Sem o professor, as outras profissões não existem. Muito bem. Agora você tem um espaço que para você deixar uma mensagem final e, inclusive, acrescentar alguma coisa que de repente eu não perguntei, você gostaria de falar. Você tem essa oportunidade antes da gente encerrar. Bom, posso dizer que foi ótimo estar aqui com você, foi muito bacana o bate-papo. A secretaria está de portas abertas. O professor Rodrigo sempre vai conversar com quem precisar. Às vezes eu tenho um compromisso, às vezes surge um compromisso de última hora, mas vamos remarcar. Não precisa marcar o horário, chega lá, se eu estiver podendo atender, eu vou atender. Então é isso que a gente precisa humanizar, é conversar de perto, é sentir o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Supervisor não é melhor que formador, formador não é melhor que professor, professor não é melhor que diretor. Todo mundo aqui é um ser humano, todo mundo está em busca de um objetivo, e o objetivo é que os nossos alunos consigam ir muito mais além. Também deixa eu aproveitar aqui que eu tenho que agradecer o nosso prefeito, Guilherme Gonçalves, porque sem ele também não estaria aqui, e o vice-prefeito Alexandre Zóio. Então, são pessoas formidáveis que eu gosto de conversar e que também são pessoas humanas. E eu penso que esse casamento só deu certo porque todos ali pensam com o coração. A gente tem que usar a razão, mas o coração eu acho que tem que estar aqui para a gente entender o outro. Muito bem. Gostaríamos de agradecer primeiramente a você, novamente pela disponibilidade de estar aqui, bater esse papo com a gente, trazer essas informações. Você ainda tem oportunidade de mandar perguntas, se você quiser, depois a gente encaminha para ele, ele vai responder, tá? Agradeço a você, internauta, que esteve aí, nos deu prestígio, nos deu audiência, né? Não esqueça novamente de dar o seu like, de seguir as nossas páginas. E lembrar que nossa live tem nosso programa tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Então nós vamos nos despedindo por aqui. Rede de comunicação Em Dia Negocião, aqui você tem muito mais valor. E até a próxima, se Deus quiser.